A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, alunos da nossa escola bíblica dominical, lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Bom, deixa eu falar o nome do Brasil, né? Sabe que o nome do Brasil oficial é República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do Brasil. Dia 26 de fevereiro de 2023, última aula, último domingo do mês de fevereiro. Nosso textual está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, parte do versículo 5 e 6. Na verdade, versículo 5 e 6. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso aqui não é fórmula batismal, irmão. Isso aqui é os que ouviram foram batizados na autoridade do nome do Senhor Jesus, né? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então Paulo, chegando em Éfeso, encontrou esse grupo de varões que eram batizados apenas no batismo de João, em uma outra perspectiva. E aí eles então foram batizados agora sobre a autoridade do Senhor Jesus, conforme a ordenança do Senhor Jesus, e receberam então a oração com a imposição de mãos, que é uma prática também da igreja primitiva. Não é uma regra, mas isso acontecia, e eles foram batizados no Espírito Santo. Eles receberam o revestimento de poder. E qual foi a evidência? Está aqui, ó, falavam línguas e profetizavam. Então a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar novas línguas, conforme Atos capítulo 2, conforme Atos capítulo 10, versículo 44, e agora Atos 19, versículo 6. A nossa verdade prática diz: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Deus tem interesse em soprar o vento do avivamento na minha vida, na sua vida, na vida de uma nação. Mas preste atenção no que eu vou te dizer: o avivamento começa no meu coração. Eu tenho que desejar, eu tenho que querer receber o avivamento da parte de Deus. A leitura bíblica de classe está em Atos, capítulo 19, versículos 1 a 7, que nos dá o contexto, então, do nosso textuário, que é o capítulo 19, versículos 5 e 6. Comentário do textuário. Vamos pensar um pouquinho sobre esses dois versículos. Bom, como eu já disse, o contexto está entre os versículos 1 a 7 do capítulo 19. Foi a terceira viagem missionária de Paulo. Ele chega em Éfeso, encontra esses irmãos que ainda não possuíam conhecimento da nossa fé. Aliás, Paulo é fundamental para dar esclarecimentos, inclusive sobre o batismo. Leia Romanos capítulo 6, que ele vai explicar o significado do batismo, porque tem gente que é uma fraqueza ainda teológica, sem precedente, fica achando que batismo purifica o homem do pecado, que a pessoa tem que se batizar para ser salva, e esquecendo que a salvação tem a ver com os méritos exclusivos do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Salvação é em Cristo, pela obra expiatória dele. Olha que a cláusula que Jesus deixou foi: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer, e não quem não crer e não for batizado. Não é isso? A questão é a crença, é a fé na obra expiatória do Calvário. Batismo é para quem já nasceu de novo, irmão. Batismo para quem já é salvo. Não é para ser salvo, é para quem já é salvo, para quem já creu, já foi salvo. Aí obedece a ordenança de Jesus, é batizado. Qual o significado do batismo? Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito,
a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, ele está falando aqui morto para o pecado. Então aquele que está morto está justificado do pecado. Só que não tem a ver com morte física. Tá? Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Portanto, meus irmãos, o batismo é para quem já nasceu de novo, para quem já está morto para o pecado. Então a pessoa aceitou a Jesus, já é salvo, já foi justificado, teve os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus, ele obedece à ordenança de Jesus, que são duas, o batismo e a Santa Ceia. Então ele vai e, sepultado nas águas, ele está declarando que ele crê no Senhor Jesus Cristo, sobre a confissão de Jesus Cristo. Ele então é sepultado nas águas batismais para viver uma nova vida. Ele é consagrado a Deus, mas ele já é salvo. Ele não está batizando para ser salvo. Precisa tomar cuidado, porque tem um monte de religião aí ensinando o batismo que remide o indivíduo do pecado, com base na mensagem de Pedro em Atos capítulo 2, quando Pedro diz que era para eles se arrependerem, que fossem batizados para a remissão do pecado. Só que a cláusula primeiro é que vale, que é o arrependimento. Então não é o batismo que purifica o homem do pecado. O que purifica o homem do pecado é a fé em Jesus. Isso tem a ver com arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, com a fé no sangue de Jesus, o sangue de Jesus purifica de todo pecado, então ele obedece à ordem do Senhor, é batizado, mas ele já é salvo. Veja uma coisa importante: quem crê na teoria de que o batismo lava a pessoa do pecado, que essa foi uma teoria muito comum na história da igreja, ele está simplesmente invalidando o sacrifício expiatório de Cristo. Por quê? Porque se a água batismal purifica o homem do pecado, Jesus não precisava ter morrido na cruz. João Batista teria resolvido o nosso problema, mas não resolveu. Precisou Jesus derramar o sangue dele para nos purificar do pecado. Então o que salva o homem é o sacrifício expiatório de Jesus, não é um ritual religioso, não é um banho de água, não é isso. Agora, a pessoa creu, nasceu de novo, ela obedece à ordem do Senhor Jesus, sendo batizado, mas porque já é salvo, para mostrar o simbolismo de que ele foi sepultado, que morreu aquela velha pessoa e agora ressuscitou em Cristo. E aí ele vai participar da mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor é santa, não é como a abominável comunhão dos pagãos, que tem a ver com prostituição. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, 6, 7, também até 8, ele fala sobre nós sermos o templo do Espírito Santo, e que quem é o templo do Espírito Santo não pode ter comunhão com a mesa dos demônios. Muito bem. Então, feito essas observações, nós temos aqui uma espécie de terceiro Pentecostes. Por quê? O primeiro Pentecostes é capítulo 2 de Atos. O segundo Pentecostes, uma espécie de segundo Pentecostes, é Atos capítulo 10, a casa de Cornélio. Esse seria o terceiro Pentecostes. Se você não levar em consideração Atos 8, que também tem um Pentecostes, que é o Pentecostes samaritano, né? Então, nós temos aqui, em Atos 19, e interessante que tanto no caso de... Por isso que a gente não coloca o Pentecostes samaritano de Atos 8, porque não há tanta similaridade como o caso de Atos 2, Atos 10, Atos 19. Esses três Pentecostes, três experiências de revestimento de poder, ele é muito interessante porque ele tem muita simetria, né? Ocorrem quase os mesmos fenômenos e a mesma evidência, que é que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, que é o dom de falar novas línguas. Muito bem. Outra coisa interessante sobre o falar novas línguas que diz aqui, né? Fala assim, no nosso textuário, a parte B, do versículo 6, e falavam línguas. Então, quanto ao falar línguas, tanto no dia do Pentecostes, em Atos 2,4, como em Atos 10,44, como agora em Atos 19,6, o Espírito Santo é que permitia que falassem. Então, embora o objetivo de Atos 2 realmente tenha a ver com a evangelização mundial, porque a promessa tem a ver com isso, vos darei poder para ser testemunhas. Esse é o objetivo do revestimento de poder mesmo, para você ser testemunha. Então, só que aquelas línguas, se você ler o capítulo 2 de Atos com atenção, com cuidado, não com nenhum tipo de preconceito, né? Ou seja,
com qualquer conceito anterior estabelecido, mas se você lê o capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, eles continuavam glorificando a Deus em línguas estranhas, porque essa é a função dessa evidência. Ele fala línguas estranhas, ele está falando em mistério, ele está glorificando a Deus, está falando das grandezas de Deus, mas o Espírito Santo tornou-se aquela língua compreensível para as muitas nações da diáspora que estavam presentes em Jerusalém no dia do Pentecostes. Então, tendo esse efeito evangelizador, possibilitou que alguns poucos ensinassem a muitos que estavam lá. Todavia, também serviram de sinal da descida do Espírito Santo. E aí que os historiadores cristãos falam que foi a inauguração da igreja, exatamente o dia de Pentecostes. É possível também observarmos o Pentecostes samaritano de Atos 8, 14 a 25, a evidência de falar em línguas. Por quê? Porque quando os apóstolos colocavam a mão sobre a cabeça das pessoas, elas recebiam o Espírito Santo. Qual a evidência que elas receberam? Falar línguas. Então é uma inferência que a gente faz. Por quê? Porque se você ler Atos, capítulo 8, versículo 18, diz assim: e Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então provavelmente ele viu Pedro pôr a mão na cabeça de uma pessoa, do samaritano, e ele falando língua estranha, porque ele recebeu o batismo do Espírito Santo. O Simão aqui, que era um ex-mágico atrapalhado, achou que era uma mágica também, era um dom. Aí ele foi lá querer dar dinheiro, por isso que ficou o nome Simonia, vem de Simão. Simonia é a compra de cargos eclesiásticos, algo que foi muito comum na Idade Média, na Igreja Católica Apostólica Romana. Foi uma prática muito comum em toda a Idade Média, a compra de ofícios da igreja, que tinha por apelido de Simonia. Vem aqui de Atos capítulo 8, versículo 14 a 25, onde esse falso cristão, esse mágico que se converteu, entre aspas, ao ver os apóstolos colocando a mão sobre a cabeça dos discípulos, dos samaritanos que aceitavam a Cristo, eles falavam línguas, a evidência que eles foram revestidos de poder. Isso é uma inferência, não está claro o texto. O que está claro é que o Simão, vendo que os apóstolos colocando a mão era dado o Espírito Santo, ele quis comprar, esse dom. Já no Pentecostes lá gentílico, da casa de Cornélio, do centurião de Cesareia, em Atos 10, 44, as línguas foram sinal de poder e de prova que eles receberam o Espírito Santo. Porque aqui nós temos um outro problema, e você vai ver Pedro retomando isso em Atos capítulo 15, no chamado Assembleia ou Concílio de Jerusalém. O que ocorre ali? Os judeus crentes que criam em Jesus, eles, na mentalidade deles, eles achavam que para uma pessoa receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que nem em Atos capítulo 2, primeiro ele tinha que ser judeu, primeiro ele tinha que guardar a lei de Moisés, aqueles rituais. Eles achavam que era impossível uma pessoa não conhecer nada da lei mosaica e já recebeu o Espírito Santo. Eles não tinham essa percepção. E aí eles foram chamar a atenção de Pedro e aqueles outros judeus que foram com Pedro. Então foram lá e falaram: onde se viu, você não tem juízo, Pedro? Claro que eu estou falando de uma linguagem mais simples, Onde se viu você entrar na casa de um circunciso, você é um judeu piedoso? Aí Pedro falou: então, é isso mesmo, eu sou tudo isso, mas eu tive uma visão do céu. Aí ele contou o lençol, e depois, mas mesmo assim, o que convenceu os judeus mesmo, foi quando Pedro falou que eles também tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, que nem eles no dia do Pentecostes. Olha que interessante essa informação de Atos capítulo 15. Então, se você ler Atos dos Apóstolos capítulo 15, Pedro ficou numa situação difícil, irmão. Se não fosse esse evento extraordinário que levou, ou seja, que os gentios receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, olha aqui, ele fala assim, olha só: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome.
E isso concorda com o que diz a lei, né? Ele fala aqui, ó, e ele vai explicando, aí eles chegam à conclusão, então, que não deveriam, em hipótese alguma, colocar jugo sobre os gentios. Então, olha aqui, ó, vamos começar a ler aqui no versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto, né? Havendo grande contenda, olha que coisa, levantou-se Pedro e disse: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E isso mostra que não há acepção de pessoa. Então Pedro, para ele justificar a obra nos gentios, mas eles receberam o batismo com o Espírito Santo, que nem nós lá no dia do Pentecoste, no capítulo 2, lá registrado em Atos 2. Então, veja que foi difícil, está dizendo que houve uma grande contenda, houve um conflito entre os judeus, porque eles achavam que para a pessoa aceitar a Jesus, receber o Espírito Santo, ele tinha que ser judeu, prosélito, né? Seguir a lei, ele tinha que ser circuncidado. Eles ainda não estavam libertos ainda dessa religiosidade. E aí Pedro falou: olha, eu orei e eles receberam o batismo do Espírito Santo, que nem nós no dia em Atos 2. Aí ficaram tudo maravilhado, né? Nossa, então aconteceu isso, Aí eles chegaram à conclusão que era melhor não impor jugo nenhum sobre os gentios, né? Pode ver aqui que no capítulo 15 eles vão dizer isso aqui, ó, no versículo 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Então não pôs nada de que tem que guardar sábado, que tem que ficar comendo, não pode comer carne de porco, não pode comer peixe sem escama, não pode misturar o leite com a carne. Não vamos pôr encargo nenhum, senão essas coisas necessárias. Quais? Que vos abstinhai de coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então eles não queriam que os cristãos participassem da mesa com os pagãos de coisa oferecida aos demônios, né? E nem do sangue. Por quê? Isso aqui é sangue de animal, né, irmão? Coitado desse time de Jeová. Pega esse versículo, pode achar que é sangue humano. Olha que fraqueza teológica. Irmão, isso aqui está falando de sangue de animal. O judeu não come sangue humano. Isso nem tem lógica, isso aqui nem havia. Irmão, eu estou falando de uma época que não existia transfusão de sangue. Transfusão de sangue é uma coisa de Segunda Guerra Mundial. Estou falando de 1950 anos antes. Não tem nada a ver com transfusão de sangue. Testemunho de Jeová, pega esse versículo aqui, irmão, e que fraqueza. Pega aqui e fala aqui, ó, Deus mandou abster-se, mas é sangue na carne que você come. A gente não come carne humana, pelo amor de Deus. É profanação. O corpo humano é o templo do Espírito Santo. Então, aqui está falando de carne de animais, irmão. Todo mundo sabe disso, todo judeu sabe disso. Só esse testemunho de Jeová que não sabe, coitado. Mas todo mundo sabe, né, que aqui se refere a carne de animais. E ele fala aqui, ó, e da carne sufocada, porque ele está falando de alimento, irmão, de alimento animal, está falando nada de ser humano. O ser humano, hoje a medicina está avançada, usa tecidos humanos, usa órgãos humanos, transplante de órgãos, é um outro assunto, irmão, pelo amor de Deus. Agora a pessoa vai pegar esse versículo para mim falar de tecnologia, de transplante, de transfusão de sangue, não tem nada a ver. A gente fica até sem graça quando eu ouço um negócio desse, é tão absurdo. É tão absurdo que a gente fica até sem graça. Como uma pessoa pode deturpar tanto a palavra de Deus assim, né? Aqui então está falando de sangue e de carne sufocada. Ou seja, a pessoa vai pegar a galinha, corta logo o pescoço dela, deixa o sangue embora. Não é para destroncar a galinha, que nem faziam, é carne sufocada. Isso que ele está pedindo para evitar isso. Dessas coisas fareis bens se vos guardardes. Bem vos vá. É uma orientação, irmão, da Assembleia de Jerusalém. Então, é interessante que foi graças ao batismo com o Espírito Santo, um elemento fundamental aqui, para que os judeus entendessem que os gentios também podiam aceitar Jesus sem precisar seguir a lei de Moisés. Olha que profundo, né, irmão?
Muito bem. Então, agora em 1 Coríntios, as línguas são essencialmente didáticas em sua natureza. Ali ele está ensinando, irmão. Tanto para aquele que fala, como aqueles que estão ouvindo, que tem que ter ordem no culto, né? Aí ele vai falar de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 seguinte. Em 1 Coríntios, as línguas também serviam de sinal para os incrédulos. Está aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a 31. Então, demonstrando a presença do poder de Deus, né? Então, você pode ler. Eu falei na outra aula, eu falo nessa também, irmão. Quem lê capítulo 12 de Romanos, e depois lê o capítulo 14, e depois visita uma igreja pentecostal, ele vê que isso aí está tudo na Bíblia. Agora, quando ele vai numa igreja e não vê nada do que está em 1 Coríntios 12, nem em 14, então aquela igreja não é nem bíblica. Então, é uma coisa interessante, por isso que eu disse que quem lê só a Bíblia tem mais facilidade de ser um pentecostal do que ser um tradicional, se ele só lê a Bíblia, né? Estou falando se ele ser só a Bíblia, só lendo a Bíblia, ele vai chegar em 1 Coríntios capítulo 12, aí ele vai, então é por isso que lá na igreja dos crentes, eles glorificam a Deus alto, tem pessoa falando língua estranha por causa de tudo, porque é bíblico, é um sistema bíblico, né? Porque Jesus não mudou, né, irmão? Jesus é o mesmo. Então, se ele batizou ontem, mas ele batizou porque ele tinha pessoas que precisavam ver o evangelho, e hoje não tem. Como é que é o mundo hoje, irmão? Não é até pior hoje? Não, mas hoje você pode aprender outra língua. Aprender outra língua, vai para você ver. Pode aprender a língua que você quiser, você precisa ter poder de Deus, precisa ter unção. E além do mais, essas línguas aqui, o Espírito Santo aqui revelado. Não é coisa humana, irmão. Sabe? Tem gente que fica achando que eles aprenderam a falar árabe. Eu falei, não aprenderam nada. Ali foi só aquela vez, eles glorificaram e as grandezas de Deus, e as pessoas que estavam lá entendiam na sua própria língua, porque o Espírito Santo fazia isso. É outro milagre, é outra obra sobrenatural de Deus. Então as línguas ocupam lugar no culto cristão. Agora, Paulo fala que essas línguas têm em comparação à profecia, elas são inferiores, né? Paulo recomenda, mas olha que interessante a recomendação de Paulo no capítulo 12, versículo 31. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, porque ele põe a profecia superior à língua. Mas ele diz assim, e não proibais falar línguas. Tá vendo? Não pode proibir. E a cerimônia da imposição das mãos, que diz aqui, na verdade não é bem uma cerimônia, né? Essa aqui, ele colocava as mãos, mas não é uma coisa assim. Então, colocava a mão e a pessoa falava em língua. Isso aí correu muito nas igrejas, tanto aqui no Brasil mesmo, os missionários colocavam a mão na cabeça da pessoa, a pessoa saia glorificando a Deus em línguas. Então isso aconteceu muito também. Mas isso nem sempre se verificou. Por exemplo, na casa de Cornélio, Pedro não pôs a mão na cabeça de Cornélio. Pedro não fala nada disso. Pedro estava pregando. E conforme ele estava pregando, a fé brotou, aquela alegria, o Cornélio foi batizado com o Espírito Santo. Não teve imposição de mão. Então a imposição de mão, ela não é uma regra. É uma cerimônia que pode acontecer, mas não pode falar, não, tem que pôr as mãos. Não. O homem é assim, o homem é todo quadradinho, né? Lê uma coisa e ele já esquece as outras coisas que ele leu, né? Não é assim, irmão. Também no dia de Pentecostes eles estavam reunidos no mesmo local, não fala nada que pôs mão, nem nada. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Agora, no nosso textual, fala que Paulo impôs as mãos, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E no Pentecostes samaritano, de Atos 8, também, Pedro impôs as mãos, recebiam. Então, existem os dois modelos, tá? Não existe uma regra. Bom, introdução. A chegada do movimento pentecostal no Brasil mudou a realidade espiritual da nação, né? Isso é fato. Vindo dos Estados Unidos, né, que o Daniel Berg, o Gunnar Wingren e o Luigi Franciscone vieram todos da mesma experiência espiritual na igreja do pastor Durham, na North Avenue, em Chicago. Todos frequentavam a mesma igreja. Por isso que o movimento cristão no Brasil é muito, tanto a congregação cristã no Brasil como a Assembleia de Deus, elas são muito parecidas. Elas diferem em uma coisa muito simples, que a Assembleia de Deus é uma igreja que ficou com mais cara de Brasil.
E a congregação manteve uma tradição italiana, porque a Congregação Cristã no Brasil, o fundador era italiano. Então a Congregação Cristã ainda mantém aquela família, como se o ancião, né, o mais antigo, é coisa de italiano, né? Irmandade, sabe essa linguagem? Ósculo Santo, é algo da cultura italiana, né? Porque a gente fala que a Congregação Cristã no Brasil é uma igreja étnica. E o Luiz Francisco era presbiteriano, então por isso que eles creem no fatalismo, né? A Congregação Cristã no Brasil é determinista, né? Muitas vezes, hoje já menos, né? Já não é mais assim, mas antigamente a gente entrava em contato com o irmão da Cristã no Brasil, ele falava, não, Deus ainda vai te chamar para graça. Mas que graça? A gloriosa Congregação Cristã no Brasil. Olha que simplicidade. Ele achava que a igreja dele era graça, irmão. Olha aqui, a arca. Imagina, hoje a gente sabe, coitado, que era ignorância, né? Ainda tem gente assim, né? Porque ainda tem os últimos dos moicanos, né? Mas a maioria já mudou, né? Graças a Deus. Eu mesmo tenho contato com irmãos da Congregação Cristã no Brasil. Eles são respeitosos, piedosos, humildes. Não tem mais esse... Mas ainda tem, né? Aquela ideia, né? Tadinho, né? Tem gente ainda que ainda está em 1910, né? Fazer o quê? É assim mesmo, né? Tem gente que não tem a oportunidade, né? De estudar a Bíblia, ler bons livros, conviver com outras possibilidades. A pessoa, coitada, fechadinha, né? Então fica só dentro da bolinha dele, né? Da bolha. Mas a gente tem que admitir que quem vieram, o pentecostalismo no Brasil, veio através de 3 missionários, os 3 principais. O primeiro deles foi o Luigi Francesconi, italiano, da província de Udine, que em Chicago ele era ancião da igreja presbiteriana, o Luigi Francesconi. Ele era, aqui no Brasil chamaram ele de Luiz Franciscão, mas é Luigi Francesconi, é o nome italiano dele. É que o brasileiro é cheio de querer aportuguesar as coisas, né? E ele era ancião da igreja presbiteriana italiana, nos Estados Unidos. Aí ele creu na promessa do batismo com o Espírito Santo e também creu no batismo por imersão, porque ele era batizado por aspersão. E quando ele veio para o Brasil, ele foi na Presbiteriana do Brás. Foi ali no Brás que ele montou o primeiro núcleo de dissidentes da Igreja Presbiteriana do Brás. Formou o primeiro núcleo da congregação. Depois ele foi para Santo Antônio do Platina, no Paraná. Aí também entrou em contato com católicos, com irmãos de outras denominações tradicionais e foi pregando o Evangelho. Eles ficaram apelidados de Bíblias, né? Ou Glórias, eram os títulos deles. E ele, a princípio, ele pensou em uma igreja italiana pentecostal. Depois, com a política nacionalista de Getúlio Vargas, aí eles mudaram para a Congregação Cristã no Brasil, do Brasil. E depois de 67, eles acabaram mudando para a Congregação Cristã no Brasil, uma questão da língua portuguesa, né? E claro que eles vão espiritualizar, né? O Espírito Santo mandou tirar o do e pôr no. Acho que o Espírito Santo vai ficar atrás de do e do no, mas tudo bem. Isso aí já é conversa deles, né? Mas é uma igreja que também ajuda a divulgar a palavra de Deus, embora não incentiva muito ao estudo, mas de qualquer maneira também contribuiu para mudar a paisagem no Brasil. Existem livros importantes de sociólogos, antropólogos sobre a Congregação Cristã no Brasil. O meu professor que me orientou nesse livro aqui, na tese, no meu trabalho, minha pesquisa de qualificação para o mestrado, Dr. João Batista Borges Pereira, ele escreveu um artigo muito interessante para uma revista italiana sobre a influência dos protestantes, porque na Itália se pensava que a influência dos italianos no Brasil só foi na questão de alimentação, do catolicismo, e o professor João Batista escreveu um artigo muito bonito mostrando a importância de uma igreja étnica no Brasil, que é a Congregação Cristã no Brasil, que é uma igreja italiana, né? Ela ainda tem muito ainda do etnos italiano na congregação. E ele trabalhou isso, um artigo muito interessante. E os outros 2, que nós já conhecemos, que são os fundadores da Assembleia de Deus, foram para o norte, Pará.
E eles foram muito mais assim, eu acho que eles fizeram um trabalho mais interessante. Por quê? Não desmerecendo o irmão Luigi Frasconi, mas acontece que o irmão Luigi Frasconi ficou na colônia italiana. Eles não, eles foram para o brasileiro mesmo. E quem eles encontraram no Porto do Pará? As pessoas mais excluídas socialmente. Gente, escravo da aguardente e do tabaco. Gente com toda sorte de doença de malária, lepra. E eles vieram pregando que Jesus salvava, que Jesus curava, que Jesus batizava com o Espírito Santo. Foram primeiro também numa igreja batista, o mesmo modus operandi, eles sempre vão, que nem Paulo. Paulo também foi pregar na sinagoga. Na sinagoga ele abria a igreja. Assim também eles foram na igreja batista, que era a igreja deles. Mas a igreja batista não aceitou, né? Porque, infelizmente, é uma pena, né? E aí eles resolveram, então, abrir um trabalho e assim explodiu o movimento pentecostal. Então, o movimento de Atos se repete no Brasil. A 1.1, Pentecostes entre os salvos. Bom, em Atos 19:2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebestes o Espírito Santo? Ou também, recebestes já o Espírito Santo depois que vocês creram? Então, as modalidades da mesma pergunta revelam o fato de acordo com o contexto de Atos 19, versículos 1 a 7. Os discípulos em Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, na autoridade de Jesus, portanto, na fé salvífica do sacrifício expiatório de Jesus. E em seguida, eles receberam o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo com imposições de mãos. 1.2, a plenitude do Espírito Santo. Bom, então, como vimos na lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos. Primeiro, a experiência da salvação, quando você aceita Jesus como seu Salvador, essa experiência de salvação, que a gente pode chamar de primeira bênção. E segundo, o revestimento de poder, a promessa do Pai, que a gente pode chamar de batismo no Espírito Santo ou segunda bênção, graças a Deus. Em Atos, capítulo 19, nós vemos essas duas experiências de maneira muito explícita. Primeiro, os discípulos foram batizados nas águas e depois receberam o Espírito Santo. Uma coisa importante, você tem que entender, esse foi um caso também meio de exceção, porque muitos tinham sido batizados no batismo de João e não foram rebatizados, na época de Jesus, inclusive. Esse caso é porque dá a entender que eles não tinham o conceito correto. Estavam completamente fora, não sabiam nem o que era o Espírito Santo. Então eles foram orientados, mas os discípulos mesmo, eles foram batizados, mas eles foram batizados no batismo de João. Muita gente foi batizada no batismo de João. Então nós precisamos analisar com cuidado para entender cada contexto. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas, como confirmação do dom de Deus. O batismo nas águas é físico, quem batiza é o pastor mesmo. Então, outra questão aqui. Uma vez o irmão falou para mim, até cristão do Brasil, falou para mim: olha, lá na nossa igreja, não é o homem que batiza, não. Lá o ancião chama, mas não é o homem, porque o ancião fala assim: te batizo, no nome do Senhor Jesus, te batizo. Eu olhei bem para ele e falei: você está de brincadeira, né, irmão? Não, lá não é a carne, não. Lá é o Espírito. Irmão, que isso, irmão? Não é o ancião que batiza. Mas ele não fala eu, que nem você. Bom, na Assembleia de Deus, o pastor vai batizar, o pastor fala assim: eu te batizo, põe o eu na frente. Na congregação, não, lá é te. Falei: irmão, para de falar bobagem, irmão, pelo amor de Deus. Como é que João batizava? João falava: eu te batizo. João falava eu, então João está pondo na frente. Aí, mas João é João, né? Falei: mas João é João, João é João mesmo, é um homem. É o homem mesmo que batiza. Não, na congregação, o ancião fala: no nome do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Falei, irmão, então você acha que pelo fato do ancião falar te batizo, não é ele que batiza, é isso? Aí não é ele, não é a carne, não é o eu. Tá bom, irmão, então você vai me explicar uma coisa. O bandido pega uma arma, um revólver e dá um tiro e fala, te mato, pá! Não, eu não falei eu te mato, eu falei te. É ruim, hein? Olha que fraqueza, irmão. Quer dizer, qual é o problema aqui? É sujeito oculto, só isso, mas é o sujeito a mesma coisa. Se o bandido chega lá diante do juiz, fala, não fui eu, não. Eu não falei eu te mato, eu falei te mato e dei um tiro. Então não fui eu. É brincadeira. Tem hora que a gente perde até a paciência, né, irmão? É duro você falar com pessoa que não conhece língua portuguesa, não conhece gramática. É uma tribulação. Não tem nada a ver, é o homem mesmo, é o ancião mesmo que batiza, é o homem. Aliás, a Bíblia fala que é o homem mesmo. Vocês batizam com água para arrependimento, é com água. É o homem mesmo que faz isso, irmão. Agora, existe o revestimento do poder, senão o homem faz não. O revestimento do poder, o batismo no Espírito Santo é o Senhor Jesus. É Jesus que está vivo, é Jesus que ressuscitou dos mortos, é o Senhor Jesus que nos dá essa experiência gloriosa do batismo no Espírito Santo. Isso é coisa de Jesus. Então, essa é a grande contraposição mesmo. Na água, qualquer homem batiza. Qualquer no sentido de, claro, pessoas que foram separadas para o ministério, né? Não é qualquer pessoa. Mas batismo no Espírito Santo, só o Senhor Jesus. 1.3, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil. Por intermédio, então, dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, pela direção de Deus, porque eu estou falando aqui da Assembleia de Deus, né? Os dois missionários suecos chegaram no Brasil no finalzinho do ano de 1910, 19 de novembro de 1910. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas, que eram boas igrejas. Eram boas igrejas, mas eles não tinham a promessa, eles não criam em Atos 2. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentavam a salvação em Cristo, mas nunca haviam recebido o revestimento do poder ou o batismo no Espírito Santo, conforme Atos 2. Deus usou então o pastor, o missionário Daniel Berg e o pastor missionário Gunnar Wingren para mostrar a esses cristãos que eles poderiam ter essa experiência gloriosa da promessa bendita. Era possível ser um cristão com grande fervor espiritual. Então, um resuminho desse primeiro tópico. No Brasil, houve um chamado de Deus para que um povo vivesse na plenitude do Espírito, graças a Deus. E 2, o nascimento de um novo movimento. 2.1, a pregação do avivamento pentecostal. Então, a pregação dos missionários, claro que vai entrar em confronto com a igreja tradicional. E isso trouxe incômodo, trouxe um mal-estar, né, no primeiro momento. Na verdade, as igrejas históricas não aceitavam o movimento pentecostal, né? E a irmã Celina de Albuquerque, lá em Belém do Pará, que era membro de uma igreja tradicional, ela aceitou a mensagem do batismo com o Espírito Santo, ela creu e tomou a decisão de ficar na casa dela orando para que Deus confirmasse essa experiência. E a irmã Celina Albuquerque recebeu o batismo no Espírito Santo e por isso ela é considerada a primeira mulher brasileira a ser batizada com o Espírito Santo, pelo menos que nós temos registro, né? Pelo menos que nós temos registro. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se o missionário Luigi Franciscone, lá no Brás ou lá em Santo Antônio da Platina, pode ser que alguém também tenha sido batizado com o Espírito Santo, mas não tem registro, porque a Congregação Cristã do Brasil, ela não registra nada, né? Ela é uma igreja que não aceita registrar nada, fotografar nada, então ela tem pouca documentação. Isso é uma pena, né? 2.2, crescimento e perseguição. A perseguição contra os pentecostais foi muito grande no início, né? Foi muito grande. Eles se davam na esfera social, litúrgica, todos os aspectos. Há registro de que um deles até sacou um punhal
para atacar o missionário Gunnar Wingren, e a irmã Celina de Albuquerque impediu esse crime, né, jogando-se na frente do bandido. Outros registros mostram que no interior do estado, numa cidade chamada Mosqueiro, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada, mas isso foi muito comum. Muitas vezes era o próprio padre que fazia isso, né? Coitado da ignorância, era o padre daquela época. Hoje eles mudaram os métodos, né? Mas naquela época era assim, era violento. Eu já falei, irmão, quem usa violência já perdeu. Quem usa de violência é porque não tem capacidade de resistir à argumentação, né? Então os crentes tiveram de muitas vezes passar por situações muito difíceis, né, de perseguição. Histórias como essa são abundantes no movimento pentecostal no Brasil, mas não foi só no movimento pentecostal, né? Quando chegaram as primeiras igrejas históricas também eles sofreram perseguições, mas Deus sempre deu livramento para o seu povo. E 2.3, as curas divinas. Bom, se houve perseguições e dificuldades, houve coisas extraordinárias. Aqui no Diário do Pioneiro, escrito pelo missionário Gunnar Wingren, diz o seguinte: uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofreu com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha dado o seu corpo inchado, e tinha todo o seu corpo inchado, foi também curado, como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Então, são muitos testemunhos extraordinários que o Senhor Jesus fez. Esses são apenas alguns dos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus. Lembra dos prodígios, das maravilhas? Você vê isso lá no meio dos samaritanos, em Atos capítulo 8, também ocorreram no Brasil. Então, o resuminho do tópico 2. O nascimento do movimento no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento, perseguição e curas divinas, sinais e prodígios. E o tópico 3, a expansão do avivamento pentecostal. 3.1, um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos nas casas, num pequeno salão, num bairro, numa cidadezinha. Os pentecostais sempre foram evangelizados de rua em rua, de casas, escolas, hospitais. Esses irmãos buscaram locais, depois começaram a buscar locais mais amplos, né? E sempre com a mesma mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus leva para o céu. E Jesus, como tinha prometido, recebereis virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, como está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, isso se cumpriu também na vida deles. E 3.2, um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas. Quem faz isso são basicamente a congregação cristã no Brasil, né? Que ficava pescando no aquário, que a gente falava, né? Mas tudo bem também, pelo menos a pessoa está na igreja, né? Os pentecostais vão atrás de pessoas que não têm Jesus, traz para libertar as pessoas da idolatria, da feitiçaria, da escravidão de espíritos, de ateísmo, de crenças exóticas. Eles vão atrás, né? Segundo dados do IBGE de 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Bom, desse número, a esmagadora era de fé pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa vai mostrar uma tendência grande aí, né? E tudo isso é fruto do poderoso avivamento pentecostal. Então, o resuminho. Irmão, antes de eu ir para o resuminho, só a Assembleia de Deus, em 2010, uma denominação pentecostal no Brasil, só uma, ela já tinha naquela época, foi feito em 2010, tinha 12 milhões, 2020, por volta de 28 a 32 milhões, só uma denominação.
É verdade que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, mas imagina, uma igreja com 30 milhões de membros é maior do que um monte de país. O Brasil seria o tamanho de uma Bolívia, por exemplo. O pastor José Wellington, que é o presidente da Assembleia, seria como se fosse um presidente de um país inteiro. Veja o tamanho, né? Então, o resuminho do tópico 3, houve um modelo de crescimento centrífugo, de dentro para fora. E por isso o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado. Considerações finais. Antes do avivamento pentecostal, em solo brasileiro, o que dominava no cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitiam o batismo com o Espírito Santo, que não criam nos dons espirituais para a atualidade. Sabe que tem igreja tradicional hoje, pastores reformados, assim, quando a gente conversa com eles, hoje eles já admitem os dons espirituais. Tem pastor de igreja tradicional, ele não fala abertamente para não pegar mal, né? Mas hoje eles já são mais prudentes, porque houve uma troca de sinergia, né, entre a igreja pentecostal e os pastores tradicionais. E nessa mistura, eles indo para cá, a gente indo para lá, a gente começou a se reconhecer como irmãos. E eles começaram a ver que os pentecostais não era aquilo que eles imaginavam. Porque os pentecostais é um povo trabalhador, a maioria pelo menos, né? Tem gente atrapalhada, tem em todo local, irmão. Tem gente que pega, mas é aquele crente, mas é um, né? Então tem gente, irmão, não olhe para a exceção, olhe para a regra. E eu falo com certeza, mais de 70% é gente de oração, trabalhadora, que tem temor de Deus, que quer cuidar bem dos seus filhos, que tem solidariedade, pelo menos 70%. Agora, irmão, tem aqueles, né, fazer o quê? Que não nasceu de novo, né? Tá lá, né? É o joinho, né? O joio, fazer o quê? Então, antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas tradicionais, históricas, que não admitiam, então, o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar novas línguas, nem dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundamentadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil, graças a Deus. É o que eu disse, irmão, Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 10, versículo 44, Atos capítulo 19, versículo 6. Batismo no Espírito Santo com a evidência de falar línguas, sempre para ser testemunhas. O batismo com o Espírito Santo tem objetivo. Por que você vai receber o poder de Deus? Não é para sua vaidade, não é para você ser um super crente, não é isso. É para você ser uma testemunha do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero uma vez mais te convidar para, se você tiver condições econômicas, se você tiver recursos econômicos, venha visitar Israel com o nosso grupo do professor Alberto. Tá aí os telefones, liga lá na Renova Turismo, diga que você quer ir no grupo do professor Alberto. Você tem que falar, tá? Senão você vai parar em outro grupo. A nossa viagem será do dia 16 a 24 de novembro de 2023. Dá tempo ainda, você ainda consegue dividir talvez em 10 vezes ainda. Liga lá, se você tem condições econômicas, vai ser uma bênção. É uma visita imemorável, linda, que vai marcar para o resto da sua vida. Vale a pena você investir conhecendo as terras da Bíblia, o cenário da palavra de Deus. E uma vez mais eu quero apresentar para você o meu livro, O Povo de Israel. Nós temos aqui, você pode adquirir também, entrando em contato, ou pelo site, ou todo culto na Assembleia de Deus de Campinas está disponível esse material. Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor.